Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso debate sobre os processos de unificação tardia, falando sobre a unificação da Alemanha e falando um pouquinho sobre a Comuna de Paris, tá certo? Então essa é a aula que dá continuação à aula de unificações. Nós tivemos a aula de unificação italiana e agora a unificação alemã. Vocês vão ver que elas dialogam bastante, tá certo? Aqui atrás de mim está uma das figuras marcantes do processo de unificação alemã, o primeiro-ministro alemão, o chamado Otto von Bismarck. Tá? O Otto von Bismarck ele é o símbolo do processo de unificação, assim como o Conde Cavour foi o símbolo do processo de unificação na Itália, e não necessariamente um rei. Tá? Então é uma analogia que a gente já pode fazer entre os dois. A realidade alemã, assim como a italiana, não se constituía como uma nação unificada, mas como uma região composta por estados. E no caso da Confederação Germânica eram 38 estados. Tá? Essa Confederação Germânica, ela, apesar de ter tantos estados, 2 estados eram predominantes desse processo. A Áustria, que de uma certa forma tinha a dominação política dessa confederação, e a Prússia, que de uma certa forma representava uma potência comercial com potência industrial. Então o que eu tenho? Eu tenho a Áustria, né, com desenvolvimento econômico centrado no setor agrícola, e eu tenho a Prússia como uma nação já voltada para o comércio / industrialização. E essa região era dominada pela Áustria, ou seja, o comércio, as atividades comerciais, as atividades industriais, elas eram de uma certa forma impedidas pelo domínio austríaco. Lembra da aula lá da Itália? A Itália não se fortalecia e o Reino do Norte, que era o reino industrializado, ele não vigorava porque a Áustria controlava a região. E na Alemanha não era diferente. Tá? Esses estados germânicos, que eu estou chamando genericamente de Alemanha, eles eram controlados pela Áustria. E quem liderou esse processo? A Prússia. Tá? Então é legal estabelecer que todas as vezes que por acaso eu falar Alemanha durante a aula, na verdade eu estou falando da Prússia. É a mesma coisa quando nós nos referimos à Itália e na verdade estamos falando do reino de Piemonte e Sardenha. Piemonte, Sardenha e Prússia podem respectivamente ser considerados, né, as origens de Itália e Alemanha. Então, dentro desse panorama de domínio austríaco, a Prússia, no começo do século XIX, em 1818, um pouquinho depois do Congresso de Viena, para tentar enfraquecer um pouco a Áustria nesse domínio que ela teria, lança a chamada Zollverein. O que seria essa Zollverein? Uma zona aduaneira comum dos estados germânicos. Quando a gente fala de zona aduaneira, uma aduana, eu estou falando de uma grande área, tá, que não tem taxa, que abole taxas, barreiras alfandegárias, elas são destruídas para poder unificar as regiões. Tá? Imagina como se na América do Sul nós tivéssemos a América do Sul toda como uma grande aduana. Nós não teríamos barreiras, taxas alfandegárias, a gente teria um livre comércio em toda a região com as mesmas regras e sem barreiras econômicas. O que foi que a Prússia fez? Ela criou uma zona aduaneira comum, uma aduana comum, tá? E excluiu a Áustria. Então a Prússia ela já começa logo após o Congresso de Viena a tomar algumas medidas que vão levando ao acirramento da disputa com a Áustria e ao fortalecimento da Prússia comercialmente, porque todos os estados da Confederação Germânica começaram a fazer negócios, começaram a fazer comércio com a Prússia em lugar da Áustria. A Áustria foi perdendo progressivamente essa influência diante desses estados germânicos, tá? E aí o que acontece? No meio desse processo como um todo, surge a figura do Otto von Bismarck dentro do projeto da Alemanha. Tá? Na nossa aula esse seria o ponto central. Porque o Otto von Bismarck, ele como primeiro-ministro da Prússia, vai apresentar para o Kaiser Guilherme I um projeto de unificação dos estados germânicos no que viria a ser conhecido como Alemanha. Esse projeto, apresentado pelo Otto von Bismarck, prestem bem atenção nisso, recebe o nome de Ferro e Sangue. Nesse projeto de unificação, intitulado Ferro e Sangue, ele iria conseguir o apoio dos 2 setores que ele precisava, da burguesia dos estados germânicos, dos setores burgueses e dos chamados Junkers.
O que são esses Junkers? Eles são a elite agrária, eles representam a aristocracia agrária. Por que ele receberia o apoio da burguesia e receberia o apoio da elite agrária? Por dois fatores. Primeiro, porque a unificação daria liberdade para as elites, tanto comerciais quanto agrárias, se desenvolverem nesses estados germânicos, sem interferência da Áustria. E segundo, que essa unificação sendo feita pelo controle da Prússia, não permitiria nenhum movimento de característica popular. Não permitiria nenhuma tentativa de associação com movimentos campesinos, de característica anarquista, comunista, de característica liberal burguesa. Não. O que a gente tem aqui é um movimento unificado de uma Prússia forte, liderada pelo Kaiser Guilherme, mas cujo nome principal é o Otto von Bismarck, e que vai lançar o projeto Ferro e Sangue. O projeto Ferro e Sangue, ele resume muito bem qual é a ideia da Alemanha. Tá? Ferro, industrialização. A Alemanha deveria buscar, acima de tudo, a industrialização. Essa unificação dos estados germânicos, liderados pela Prússia, vencendo a Áustria, né, superando a Áustria, ela se daria por meio da industrialização desses estados germânicos, da formação de uma grande potência industrial, que só não é ainda essa potência porque não é unificada. E como, olha que interessante, o ferro é a industrialização. Como essa industrialização ela se daria? E aí entra o sangue, por meio da guerra. Por meio da guerra, por meio da conquista, por meio da imposição. Então, esse projeto de industrialização e guerra, ele é a base da unificação alemã. E prestem bastante atenção nisso, ele carrega todas as características que vão ser trabalhadas lá na frente por uma outra liderança alemã chamada Adolf Hitler. O Adolf Hitler vai resgatar muito do projeto do Otto von Bismarck no século XIX. Então, por isso que eu trouxe essa aula nesse momento. Se a gente entender bem a formação da Alemanha, vai ficar mais fácil da gente entender como que os princípios ultranacionalistas, nazistas, eles vão se desenvolver lá na frente. Então, voltando aqui para o Otto von Bismarck, a ideia seria industrializar unificando por meio da guerra. E se eu coloco a guerra como um projeto de unificação, o desenvolvimento militar ele entra automaticamente. Então, o que a gente vai ter? Desenvolvimento militar potencializado, né, por meio dessa política pró-guerra e pró-industrialização, e começam na política de anexação dos estados vizinhos, dos estados próximos aos 38 estados germânicos. Tá? E aí a gente tem como um primeiro movimento da guerra, do projeto de ferro e sangue, a Guerra dos Ducados. E olha que interessante, é complexo, mas vale a pena compreender bem. A Guerra dos Ducados, ela se deu num primeiro momento com a união entre Prússia e Áustria. Isso mesmo. A Áustria, que era rival da Prússia na unificação, vai se unir, os dois vão se unir. Porque, num primeiro momento, a Guerra dos Ducados seria a união de Áustria e Prússia para conquistar as regiões de Schwerin e Holstein. Gostaram do meu alemão, né? Schwerin e Holstein, que estavam o quê? Ao norte dos reinos da Confederação Germânica. Então, a união de Áustria e Prússia se daria para conquistar territórios mais ao norte. Então, o que acontece? Essa união, ela se dá para expansão territorial. Se vocês observarem no mapa que eu coloquei para vocês, tá? Essa região de Schleswig e essa região de Holstein, elas estão aqui ao norte do que nós considerávamos como os estados germânicos. Áustria e Prússia se unem para anexar esses dois territórios. Cada território é entregue a uma potência, tá? Sendo que a Áustria fica com o território de Holstein. Veja que interessante. Quando eles dividem os dois territórios, tá? E a Áustria fica com o território de Holstein, a Prússia imediatamente acusa a Áustria de péssima administração, diz que ela não sabe manter o território politicamente, economicamente, militarmente e anexa esse território à Prússia. Então dá para perceber dentro do projeto do Otto von Bismarck que primeiro ele tem um primeiro movimento de união com a Áustria para anexar os dois territórios que estão embaixo da Dinamarca e depois na guerra austro-prussiana o que ele faz? Ele rompe com a Áustria e pega o território para a Prússia, anexa o território para isso que vai sendo considerado esse reino alemão que nós vamos falar daqui a pouco.
Tá? Então, a gente precisa compreender que esse projeto se dá por meio de guerra, ele se dá por meio da necessária anexação territorial forçada, tá? Forçada. No mapa, portanto, dá para perceber essa expansão para a região do norte. Então, no primeiro momento, eles se unem aos austríacos para, no segundo momento, declarar guerra aos austríacos. É a chamada Guerra Austro-Prussiana. Áustria contra Prússia. Lembrando que sempre quando a gente fala Prússia, nós estamos falando Alemanha. E, num segundo momento, o que vai acontecer? Essa confederação germânica do norte, ela vai se formando, ela vai se unificando. E quem é a potência que tá liderando esse processo? A Prússia. Então eu disse aqui, ó, a Confederação Germânica do Norte está sob o controle da Prússia. O Bismarck ele vai provocar um nacionalismo, tá, que vai unir as regiões do Sul, que vai unir junto as regiões do Sul, por meio de um fato também muito interessante. Quem que é o Otto von Bismarck? Ele é o primeiro-ministro da Alemanha. Mas a Alemanha ela é regida por um rei, o Kaiser Guilherme I. O Kaiser Guilherme I ele teria enviado uma carta para a França, porque os franceses começavam a ficar preocupados com esse expansionismo alemão. Tá? Esse expansionismo alemão ele despertava a preocupação dos franceses, porque quebraria o equilíbrio que tinha sido acordado lá no Congresso de Viena. Então o que vai acontecer? Ó, o Bismarck ele vai provocar o nacionalismo para unir as regiões do Sul às regiões do Norte, todo mundo unido com ele, nessas confederações germânicas, tá? Contra a França. Como ele faz isso? A França teria enviado um comunicado ao Kaiser Guilherme I, dizendo da preocupação desses movimentos e de que a França não gostaria de entrar em uma guerra. O Kaiser Guilherme, o rei da Alemanha, o rei desses estados germânicos, da Prússia, perdão, ele teria enviado uma carta para a França dizendo basicamente que ele gostaria de negociar para evitar uma guerra. E aí, essa é uma das fofocas históricas interessantes para entender como que se forma esse perfil alemão. O Otto von Bismarck teria interceptado essa carta, mudado o texto da carta e mandado para os franceses, mandado para o Napoleão III. Qual modificação que ele teria feito? Na carta o tom seria de paz e ele modifica a carta dando a entender que a Prússia não aceitaria nenhuma exigência para o lado dos franceses. E pior, além de manipular essa carta e mandar para a França, ele deixou a carta vazar para a imprensa. E aí, quando a imprensa tem conhecimento dessa carta, ela divulga a carta para todo o território francês e joga os franceses, né, contra os prussianos e os prussianos contra os franceses. Então eu até destaquei a carta para a França, para que vocês possam pensar um pouco como a manipulação da mídia e da informação pode ser feita para jogar os interesses políticos uns contra os outros, né? Bem atual isso, não é não? Tá? Então olha que interessante, a França e a Prússia passam a se odiar a partir disso. É criado um sentimento nacionalista tanto na França, que não aceita a carta prussiana, quanto na Prússia, que não aceita a imposição da França, né? A imposição da França perante a Prússia, o impedimento da Prússia se desenvolver. E aí nós vamos cair na chamada Guerra Franco-Prussiana, que ela vai acontecer em 1870 e 1871. A França vai entrar numa guerra contra a Prússia. E o que vai acontecer? Vitória dos prussianos. Os prussianos que já estavam se preparando há muito tempo para a guerra contra a França. E quando a Prússia vence a guerra contra a França, termina a formação dessa unificação alemã, porque os prussianos vão anexar 2 territórios da França e unir a Alemanha, era o que faltava. Esses 2 territórios franceses que são puxados para a Alemanha são os 2 territórios da Alsácia e Lorena, fronteira entre a França e a Alemanha. Prestem bastante atenção nesse ponto. Quando a Prússia se forma, como consequência da Guerra Franco-Prussiana, ela anexa no território prussiano a Alsácia e Lorena. Está formada a Alemanha. Ou o que era considerado na época o Segundo Reich. Vocês que estudam história já devem estar acostumados com esse termo Reich, porque o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele vai tentar formar o Terceiro Reich. Todo mundo pensa, né? O Terceiro Reich, eu sei que são os nazistas. Quais são os outros Reich?
O primeiro Reich, o reino, teria sido o Sacro Império Romano Germânico, tá? Que se formou. O segundo Reich é exatamente a formação da Alemanha, a unificação da Alemanha. E o terceiro Reich foi a tentativa do projeto nazista. Então vejam só, a Alemanha está formada quando ela anexa os territórios franceses da Alsácia e Lorena. Por que eu estou repetindo muito Alsácia e Lorena? Gente, esses dois territórios da França eram simplesmente territórios que eram ricos em minério de ferro e carvão. Para que é que a Alemanha precisa de minério de ferro e carvão? Para a sua revolução industrial, que já estava em curso e extremo desenvolvimento, e para a formação militar, porque uma coisa está associada à outra na Alemanha. O desenvolvimento industrial está associado ao desenvolvimento militar, e o militar está associado ao industrial. Olha o que os alemães tiraram da França. Uma região rica em minério de ferro, tá? E rica em carvão. Tudo se relacionando para o que está para acontecer no curso da história, a Primeira Guerra Mundial. Então, olha só. Quais são as sementes da Grande Guerra? Quando os alemães ganham dos franceses, os franceses são obrigados a assinar o Tratado de Frankfurt, que é a humilhação final da França. Nesse Tratado de Frankfurt, a França tem que pagar uma pesada indenização para a Prússia, porque nesse tratado entende-se que a França foi a culpada do conflito entre os dois países. A perda de territórios da Alsácia e da Lorena acaba com o desenvolvimento industrial francês naquele momento. Acaba, talvez é muito, mas prejudica de forma definitiva o desenvolvimento industrial francês naquele momento e possibilita o desenvolvimento alemão, né? E aí eu tenho sérias agitações políticas e sociais na França, que vai cair numa crise, que eu vou explicar daqui a pouco, e um espírito revanchista muito forte. A partir desse momento, o sonho de todo francês é vencer a Alemanha, tá? E surge o nacionalismo francês, que vai ser chamado de revanchismo. Exatamente, revanchismo vem de revanche, de vingança. A base, olha que interessante, a base do nacionalismo francês nesse momento é exatamente o desejo de revanche contra os alemães e de retomada das regiões da Alsácia e da Lorena. Então, quando falamos de semente da nova guerra, veja o que a Alemanha faz quando ela se unifica. Ela provoca um desequilíbrio europeu, porque ela rompe com o acordo de manter fronteiras da Convenção de Viena, do Congresso de Viena. Ela rompe o acordo de equilíbrio, porque ela arranca território da França. Ela se constrói a partir do ideal de guerra. Ela se industrializa a partir do ideal de guerra, tá? E ela se forma anexando territórios vizinhos dentro desse ideal. Está formada a Alemanha, ou Segundo Reich, e dessa formação da Alemanha, ela ocorre em parceria com a formação da Itália. Duas potências industriais que vão se formar tardiamente, tá? E que não coincidentemente estarão juntas na Segunda Guerra Mundial. Estarão associadas na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem o início dos processos de aliança que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Porque, vejam, a França deseja acabar com os alemães. Da mesma forma, os alemães começam a se aproximar de potências para poder se defender dos franceses no futuro. Então, de quem que os alemães se aproximam? Eles se aproximam da Itália e vejam como são as coisas. Eles se aproximam da Áustria, que agora estava se reconfigurando como Áustria-Hungria, ou Império Austro-Húngaro. A Alemanha se aproxima da Itália, se aproxima da Áustria-Hungria, numa aliança que vai ser chamada lá na frente de Tríplice Aliança. Qual que era o objetivo da Alemanha? Evitar que os franceses viessem contra a Alemanha, evitassem que o revanchismo francês pudesse prejudicar a Alemanha. Tá vendo? Ó, a Primeira Guerra Mundial está se formando passo a passo. E quando a gente vai perceber os reflexos tanto da unificação da Itália quanto da unificação da Alemanha como um todo, a Itália e a Alemanha passaram por um intenso processo de industrialização e entraram na corrida imperialista. Voltando à nossa aula anterior, na aula de imperialismo. Itália e Alemanha chegam para a corrida. Eles querem território na Ásia, eles querem território na África, eles precisam ampliar o seu mercado consumidor e eles precisam de matéria-prima. Segundo ponto, a alteração do equilíbrio europeu, porque eu tinha Inglaterra e França como reinos irretocáveis, a Áustria, Inglaterra e França como grandes poderes estabelecidos. Isso tudo agora caiu por terra porque entrou um grande cachorro para a briga dos cachorros grandes, que é a Alemanha. E na rabeira vem quem? Vem a Itália.
Então o quadro da Primeira Guerra Mundial está se formando, porque as potências começam a se odiar. O desequilíbrio começa a vigorar, elas começam a ter rivalidades explícitas umas com as outras. E as sementes de um grande conflito começam a se formar. E aí eu coloquei o que é ser alemão. Existe uma anedota, né? Não é uma piada, mas uma anedota, de que como você faz para colocar 50 alemães dentro de um Fusca. A resposta é só você falar para eles que não cabe. Não cabe. Se você disser isso para um alemão, ele vai colocar. Essa anedota fala muito sobre o que é ser alemão. O que está no espírito do alemão a partir da unificação, a partir do Segundo Reich? Nós somos aquilo que nós conquistamos com o nosso próprio esforço, independente de que seja algo arrancado de outros. Né? Esse sentimento de nacionalismo alemão é um nacionalismo muito focado na indústria, na guerra e no expansionismo. Tá? Esse nacionalismo vai ser chamado a partir desse momento de pan-germanismo, mas eu vou falar mais sobre isso na nossa aulinha de Primeira Guerra Mundial. Agora, só para finalizar o nosso debate, e a França? A França arrasada com a derrota para os alemães na Guerra Franco-Prussiana e na rendição e na entrega de território, o que acontece? Acaba que a crise francesa é tão grande que a gente vive um fenômeno chamado de Comuna de Paris, que eu vou falar bem rapidamente, mas para já colaborar aí com os nossos estudos. Vejam só o que acontece. Quando termina a guerra com a Prússia, em que a Alemanha se forma, o Napoleão III ele é preso em combate. Ele vai ao combate porque ele acredita que a presença dele vai motivar os franceses a vencerem os alemães. Só que acontece que os franceses perdem e o Napoleão III é preso. Para entregar o Napoleão III para os franceses, os alemães exigem a assinatura de um tratado de paz que entrega os territórios, que tem essa humilhação final que é o Tratado de Frankfurt. Então essa humilhação ela é muito mal vista pelos franceses e começa uma reação das camadas populares na França. Uma reação contra essa covardia do governo, contra o Napoleão III. E aí se forma uma república na França, que é a Terceira República Francesa. Quando se forma essa Terceira República, ela é uma república de característica burguesa. Então a França tira o Napoleão III, vaza daí e coloca o Thiers na liderança. Esse Thiers, que agora é francês, tem que fazer biquinho. O Thiers, o que ele faz, esse governo republicano francês? Ele mantém a tropa na guerra, ele mantém a guerra franco-prussiana, ele tem outra derrota para os alemães, ele tem mais uma derrota, e ele assina o mesmo tratado de rendição. E aí o que acontece? A França perde com Napoleão III, aí depois a França perde com Thiers na Terceira República Francesa. No meio desse caos todo político, a elite está desorganizada, os burgueses estão desorganizados, os aristocratas estão desorganizados e ocorre algo em Paris que nunca tinha acontecido. As camadas populares tomam o poder por 72 dias. Quem são essas pessoas que tomam o poder em 1871? Os anarquistas, os comunistas e os operários. Então, por 72 dias, nós vamos viver um governo comunista em Paris, do dia 18 de março ao dia 28 de maio. E esse governo comunista, ele vai representar o maior medo para essa elite, porque eles jamais imaginariam que no meio de um caos político e econômico, o próprio sistema capitalista estaria ameaçado. Então, tanto a alta burguesia, média burguesia, quanto a elite tradicional, a elite agrária, todo mundo olhou para aquilo e falou, não, peraí, no meio desse caos político pode ser que a nossa política, não só ela se altere, mas a estrutura econômica também, o modo de produção. E aí, nesses 72 dias, a elite vai se reorganizar, tá? Para poder tomar o poder desses comunistas. E aí eu destaco dois processos. Primeiro, os comunards, os trabalhadores que tomaram o poder na Comuna de Paris, eles não conseguiram se entender, porque lá você tinha radical, você tinha moderado, e eles não conseguiram assumir um projeto único de poder. Então, a Comuna, por mais importante que ela seja, ela foi muito frágil. Esse governo popular, ele não vigorou. E enquanto esse projeto de governo popular ele ficava indeciso, o que aconteceu? As elites se uniram e pediram ajuda, vejam só de quem? Da Prússia. É isso mesmo. Deixa eu descomplicar a sua cabeça, porque eu tenho certeza que deu uma travada aí. Porque a França não perdeu da Prússia?
Olha só, Guerra Franco-Prussiana. Os franceses perdem da Prússia e todo o caos acontece na França. Pois é, meus amigos. Só que a elite, ela prefere se unir com o inimigo do que ver o seu sistema econômico cair. Então o que a elite francesa faz? Vira para a Prússia, para a Alemanha, recém-formada, e falou: me dá uma ajuda, pelo amor de Deus, aqui. E os prussianos ajudam a elite francesa a retomar o poder. Então vejam só o que acontece: 72 dias dessa culminância de caos social da França, que vai se reorganizar e voltar nessa estrutura republicana, vai voltar a essa república, a Terceira República Francesa, de característica burguesa e não popular. A Comuna de Paris ela foi relevante em termos práticos? Não, porque ela durou só 72 dias, mas em termos simbólicos ela foi muito importante, porque ela representou a semente de um movimento que vai crescendo aos poucos e que vai chegar no seu auge em 1917, na chamada Revolução Russa, que foi, aí sim, o primeiro momento em que o sistema socialista foi colocado em prática na humanidade por meio da Revolução Russa, a Revolução de 1917. Então entenda, a Comuna de Paris ela foi reflexo de todo o processo. Na Comuna de Paris dá para entender o impacto que a formação da Alemanha teve, o impacto que a unificação da Alemanha teve para a França, teve para a Europa como um todo. Tá? Então a partir desse momento, o mundo é outro. Existem duas grandes potências, Itália e Alemanha, que entram no jogo industrial, que entram no jogo imperialista. E o mundo todo muda. Se você pensar um pouco no Brasil, a unificação italiana e alemã é o período em que, fugindo dessa unificação, muitos camponeses vêm para onde? No Brasil. Exatamente no momento em que nós estamos tendo a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. É por isso que a gente tem um fluxo gigantesco de italianos e alemães no período da imigração, exatamente no momento em que eles fogem da imposição da unificação em suas nações. Porque lembra, não foi nada feito de forma democrática, foi uma imposição de cima para baixo. Aqui estão as referências da aula. Como eu disse para vocês, temas muito complexos que valem a pena uma olhada a mais, uma pesquisada a mais, e coloquem as perguntas para que a gente possa dialogar e eu possa esclarecer o máximo possível para vocês nesse momento. Tá? Eu faço parte daquele grupo de professores, né, que a frase está virando um bordão: só largo a mão de vocês dentro da faculdade. Não interessa se presencialmente, não interessa se longe, Classroom, YouTube, não desistam, não desistam. Tá? O futuro de vocês vai ser escrito da maneira diferente que foi até agora dos nossos alunos, mas eu tenho certeza que brilhante se atrelado ao esforço de vocês e ao nosso. Vamos junto. Beleza? Vamos juntos. Bons estudos para vocês.